Tem dias em que você não precisa vencer, você só precisa não desabar. Dias em que levantar já exige muita força. Responder uma mensagem parece pesado. Cumprir o básico parece uma batalha. E até coisas simples começam a parecer grandes demais. Nesses dias, muita gente tenta se cobrar como se tivesse num dia normal, mas não tá. E talvez uma das primeiras formas de sabedoria seja entender isso. Em dias difíceis, você não precisa performar força. Você precisa encontrar um modo de continuar sem se abandonar. É aqui que o estoicismo ele pode te ajudar. Não como uma armadura fria, mas como uma forma de atravessar o caos com um pouco mais de controle por dentro. Muita gente acredita que ser estoico é não sentir, não sofrer, não se importar com nada, não demonstrar nada. Virar uma pedra, basicamente. Mas isso aí não é força, é uma anestesia. O estoicismo real, ele não ensina você a fingir que dor não existe. Ele ensina a não deixar que a dor decida tudo por você. Existe uma diferença enorme entre sentir e ser governado pelo que sente. A raiva, ela pode aparecer, o medo, a tristeza, o cansaço. E a pergunta é: quem que vai dirigir suas ações quando tudo isso aparecer? Você ou o impulso? Dias fáceis, eles não testam tanto a mente. Quando tudo tá indo bem, é simples parecer equilibrado. Você dorme melhor, fala melhor, decide melhor, tem mais paciência. Mas quando o dia pesa, quando algo dá errado, quando alguém te decepciona, ou quando o futuro parece incerto, aí aparece uma pergunta: o que que sustenta você quando o ambiente não ajuda? É nesses momentos que muita gente percebe que estava dependendo demais das condições externas para ficar bem. Dependendo de elogio, de mensagem, de dinheiro entrando na conta, de tudo saindo como planejado, ou das pessoas agindo como você esperava. Só que a vida ela não assina contrato com as nossas expectativas. E quando ela muda o plano sem pedir licença, a mente ela precisa escolher entre duas coisas: reagir no automático ou voltar para aquilo que ainda pode controlar. Uma das ideias mais fortes do estoicismo é separar o que depende de você daquilo que não depende. Você não controla tudo que acontece. Você não controla o humor dos outros, nem o passado, e muito menos as perdas, ou a forma como as certas pessoas interpretam você. Você não controla também o tempo das coisas. Mas ainda existe uma parte sua que pode ser treinada. A forma como você responde a isso. O próximo passo. A palavra que escolhe dizer ou não dizer. O cuidado mínimo com o corpo. A decisão de não piorar a própria dor com escolhas impulsivas. Em um dia difícil, isso pode parecer pouco, mas muitas das vezes é exatamente esse pouco que te impede de afundar. A mente ela quer resolver a vida inteira quando está em crise. O estoicismo ele puxa você de volta para uma pergunta menor e bem mais útil. O que está no meu alcance agora? Não amanhã, não daqui 5 anos. Agora. Grande parte do sofrimento ele aumenta quando você tenta controlar o que nunca teve nas suas mãos. Você tenta controlar o que alguém pensa, o resultado antes de fazer sua parte, ou o futuro antes de viver o presente. Você tenta controlar até a forma como será lembrado. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansado você fica. Porque controlar o impossível, ele exige uma energia que ninguém tem. O estoicismo ele não diz que você deve ser passivo. Ele não diz para aceitar qualquer coisa sem agir. Ele diz para parar de gastar força no lugar errado. Se há algo a fazer, vá lá e faça. Se há uma conversa necessária, tenha. Se tem uma decisão possível, tome ela. Mas se algo não depende de você, continuar se torturando por isso não é responsabilidade, é uma prisão. E às vezes, a maturidade é entender onde termina a sua ação e onde começa o limite da sua vida. Marco Aurélio, ele viveu cercado por guerra, doença, pressão política, traições e perdas. E mesmo assim, ele escrevia para si mesmo como alguém tentando não esquecer o essencial. Ele não era um homem em uma vida perfeita falando sobre calma. Ele era alguém no meio do peso, tentando preservar a própria mente. Essa é uma parte importante. A filosofia ela não serve só para os dias bonitos. Serve principalmente quando o dia vem torto. Quando você acorda sem nenhuma vontade. Quando alguma coisa sai do eixo. Ou quando você precisa fazer o certo, mesmo sem ter nenhum ânimo para isso. Ou quando ninguém tá olhando. Quando sua cabeça quer desistir antes do corpo. A ideia estoica ela não é criar uma vida sem tempestade. É construir dentro de você um lugar que a tempestade não consiga destruir com tanta facilidade. Não invencível, mas mais firme. Não frio, mas menos escravo do caos.
Existe uma diferença entre sentir dor e deixar a dor destruir todas as suas escolhas. Você pode estar triste e ainda assim não se tratar como lixo. Você pode estar cansado e ainda assim não entregar o dia inteiro para autossabotagem. Você pode estar com medo e ainda assim fazer uma coisa pequena que te mantém de pé. Essa é uma das forças mais reais que tem. Ela não é aquela força bonita de frase motivacional. É uma força que vem em silêncio, de quem fala: hoje eu não tô bem, mas também não vou piorar tudo. Tem dia que a disciplina é só tomar banho, responder o necessário, comer direito, arrumar um canto do quarto, sair para caminhar, não mandar aquela mensagem impulsiva, não tomar uma decisão definitiva em cima de uma emoção passageira. Isso é autocontrole. Não parece muita coisa, mas salva. Quando o dia estiver pesado, começa por 3 movimentos simples. Primeiro, reduz o tamanho da batalha. Não pergunte como que eu resolvo minha vida de uma vez. Se pergunte qual que é o próximo passo. Pode ser levantar, abrir o computador, lavar o rosto, terminar uma tarefa, ou ficar até calado para não falar uma besteira. A mente em colapso, ela exagera o tamanho de tudo. Então você precisa diminuir a batalha até ela caber na sua mão. Segundo, não acredite em todos os pensamentos do dia ruim. Dias ruins têm uma habilidade perigosa. Eles fazem tudo parecer definitivo. Parece que nada vai mudar, que você sempre vai ser assim, que você perdeu tempo demais, que você não tem saída. Mas um pensamento nascido no cansaço não deve virar uma sentença da sua vida inteira. Terceiro, faça o que é correto, mesmo sem vontade. Nem sempre você vai ter motivação. Nem sempre você vai sentir clareza. Nem sempre você vai estar confiante. Mas ainda assim, você pode escolher uma ação pequena que esteja alinhado com o que você quer ser. E em muitos dias, isso já é uma vitória. Agora, um alerta. Usar o estoicismo para se maltratar também não é sabedoria. É só uma cobrança. Tem gente que usa a filosofia para negar a dor, para chamar descanso de fraqueza, para fingir que não precisa de ninguém, para transformar qualquer emoção em defeito. Isso aí não é estoicismo. É uma fuga emocional. Ser forte não significa ignorar limites. Às vezes, o mais sábio é descansar, pedir ajuda, admitir que tá pesado, recomeçar lá de baixo, silenciar um pouco. Autocontrole não é se esmagar, é se conduzir. E conduzir exige firmeza, mas também exige cuidado. Dias difíceis, eles passam, mas a forma como você passa por esses dias também constrói quem você se torna. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você não precisa ter resposta para tudo. Você não precisa transformar cada queda em uma vergonha. Alguns dias eles vão exigir apenas que você viva eles. Outros vão exigir coragem, outros paciência. E alguns vão pedir só que você não tome decisões permanentes com base em uma dor passageira. Quando tudo pesar, volta para o simples. O que depende de mim agora? Qual que é meu próximo passo? Que escolha pequena impede que eu piore o que já tá difícil? Você não precisa vencer o mundo inteiro hoje. Às vezes, basta não entregar sua mente ao primeiro caos que apareceu. E isso, num dia difícil, é uma forma real de força. Se esse tipo de reflexão ele conversa com você, acompanhe aí o canal. Aqui a gente continua pensando sobre a mente, comportamento e formas mais conscientes de atravessar a vida.